Há 5 anos, o Porquê acompanha de perto o que acontece em Sorocaba. A gente vai às ruas, ouve histórias, faz perguntas e, principalmente, busca por respostas. Mas neste aniversário, a gente resolveu inverter um pouco os papéis. Viemos às ruas para saber quais são as dúvidas de vocês sobre o nosso trabalho e mostrar por dentro como o Porquê faz jornalismo. Como que nasce uma pauta? O Portal Porquê, ele é colaborativo, então muitas das pautas que chegam até nós vêm dos leitores, por meio das redes sociais, por meio do WhatsApp, ou por pessoas que já conhecem o nosso trabalho e nos param na rua, na Câmara Municipal. Então as pautas elas chegam principalmente para a área de redes, onde nós colhemos os depoimentos, os contatos, depois encaminhamos para a área de edição, onde lá vai ser feita a apuração inicial e depois encaminhada para o repórter, para que ele vá até o local, fale com as fontes e faça todo o trabalho de apuração jornalística. Quem decide o que vira notícia? O Porquê tem uma redação tradicional, com editores, repórteres e também as pessoas que trabalham nas redes. Nós recebemos sugestões, tanto de leitores quanto outras fontes que nós temos em diversos lugares. Essas sugestões de pauta, que é o que nós chamamos, são encaminhadas para os editores conversam com os repórteres e a gente determina aquilo que vai ser publicado, aquilo que vai ser investigado na realidade. Porque existe todo um trabalho jornalístico. A partir do momento que a gente recebe uma pauta, a gente tem que checar, a gente tem que ver se as informações são verdadeiras e a gente, dentro da nossa linha editorial, que é ser um veículo progressista de Sorocaba, a gente determina quais são as prioridades e as matérias que vão ser feitas, né? Daí o repórter trabalha com essas informações e depois de tudo checado, editado, elas são publicadas. Como você investiga uma denúncia? Bom, o processo de apuração, para mim, é uma das coisas mais atraentes que tem no jornalismo. O primeiro passo para você apurar bem é você ter boas e variadas fontes de informação. Tem apuração, por exemplo, depende, caso a caso, mas tem apuração, por exemplo, que se inicia basicamente por meio de documentos, de contratos, por exemplo, entre prefeitura e terceirizadas, de decisões judiciais, de ações do MP, a gente faz pesquisa, enfim, documental. Outras matérias já começam ouvindo pessoas. Por isso, é ideal ter fontes, assim, como que eu vou dizer, nos mais diversos setores e áreas. Um dos casos mais recentes em que eu trabalhei e que para mim teve um desfecho revelador do ponto de vista jornalístico foi o da cabine de telemedicina chamada Dr. Checkup, que se instalou durante um tempo no terminal Santo Antônio, em Sorocaba. O prefeito Manga divulgou nas redes sociais dele que o serviço era totalmente gratuito, mas recebemos a informação, dica, de leitor nosso, que não era bem assim, a verdade não era bem essa, que parece que tinha aí uma taxa que a pessoa percebeu em torno de R$40 para fazer uma consulta, um clínico geral, tá? Aí nós começamos a apurar. De início, nós já questionamos a prefeitura. Aí a prefeitura respondeu que foi através de um termo de doação de serviços feito pela empresa, que o serviço seria gratuito e com isso ela não pagaria aluguel para uso daquele espaço público, né? Aí nós lemos o contrato de doação, os termos dele, né, o que estava escrito lá. Mas, para não ficar só no documento, nós fomos até o local. E também porque a gente tinha recebido só uma dica até então, né? Um membro da nossa equipe passou por uma consulta na tal cabine. De verdade, eram apenas 2 horas de atendimento gratuito por dia. Nas demais horas do dia, o serviço continuava sendo prestado ali dentro. Só que a consulta de 3 minutos com um clínico geral custava R$70 por pessoa. A empresa de telemedicina, que quando você vai atrás do CNPJ parece ser uma empresa pequena, mas na verdade ela é ligada a um grande grupo, uma grande OS na área de saúde. E nós, claro, procuramos questionar também. A decisão dela foi não responder, da empresa, não responder aos nossos questionamentos. Pois bem, a matéria foi publicada.
os leitores, vários leitores, usuários de transporte ali do terminal Santo Antônio, reforçaram, né, os nossos argumentos e deram mais depoimentos depois que a matéria foi publicada. Com isso, o tema ganhou um certo debate ali na Câmara Municipal, teve vereadores da oposição questionando o governo Manga sobre esse tipo de contrato. Desfecho, um mês depois, a empresa tirou a sua cabine ali de dentro do terminal Santo Antônio. Então, para nós, foi esse agora de maio, isso foi em maio, é um exemplo do processo de apuração que traz algum resultado para a sociedade em termos de informação relevante que é de interesse público. Eu gostaria de saber o que mais te marcou. Uma das coberturas que mais me marcou foi a das escolas de Sorocaba que aderiram ao programa cívico-militar. Eu citaria o caso da escola Jorge Madureira, em que os monitores teriam humilhado publicamente um estudante por estar desalinhado na fila, questionando inclusive se ele, abre aspas, era retardado mental. Também houveram relatos de uma aluna que teria desmaiado por não aguentar ficar tanto tempo em pé durante o ato cívico. Tudo isso na primeira semana de aula. O caso chegou a ganhar repercussão nacional, o que para mim foi importante porque também ajudou a mostrar o que realmente estava acontecendo nessas escolas aqui da cidade que aderiram ao modelo. Pensa você chegar num local e ver os caminhões de mudança com seus móveis, colchões. Foi assim que começou essa pauta de reintegração de posse que me chamou muito a atenção, que eu fiquei bastante emocionada de fazer. Era uma família de cerca de 20 pessoas que morava numa área há 25 anos, quando eles foram surpreendidos naquela manhã, 6 horas da manhã, pela polícia militar e um oficial de justiça, que mandou eles saírem. O que aconteceu? Eles tinham uso capião daquela área, mas por uma perda no prazo judicial, eles não conseguiram ficar. Naquela confusão, as crianças, os adolescentes estavam sentados ali na calçada, não tinham nem tomado café da manhã direito. E aí eles estavam tomando um café bastante doce, porque eles precisavam estar ali, aguardar ver o que ia acontecer e estavam com fome. Então alguém da família foi lá, fez um café muito doce e estava servindo para as crianças. E também os cachorros, os bichos andando, não sabiam o que ia fazer. Parte dessa família foi encaminhada para abrigos e a outra parte foi para casas de parentes. E os cachorros, na verdade, eles ficaram ali naquela área e os próprios vizinhos acabaram cuidando desses cachorros. Então foi uma desestruturação ali da família que me marcou muito. O que significa 5 anos de Portal Porquê? Bom, nesses 5 anos, o Portal Porquê ele cresceu e se consolidou como um dos principais veículos de comunicação de Sorocaba, né? A gente nasceu justamente para dar voz para quem não tinha voz nos outros veículos tradicionais de Sorocaba, né? Os movimentos sociais, as mães atípicas, professores que tinham reclamações de escola, servidores públicos, né? Então, hoje a gente virou referência para vários grupos de pessoas que ligam diariamente aqui para a redação para fazer denúncia e a gente acaba dando voz e graças às matérias que a gente faz, a gente consegue pressionar um pouco o poder público, sobretudo a prefeitura, para que avance em diversas questões que estavam escondidas, que não eram denunciadas, né? Além disso, a gente também faz um jornalismo investigativo e um jornalismo também focado na política sorocabana, faz uma cobertura muito próxima da política sorocabana. Então, uma série de questões, por exemplo, que foram pautadas nos últimos anos aqui na cidade, começou no Portal Porquê, né? A construção da Marginal Direita, essa polêmica da construção da Marginal Direita, começou uma pauta do Porquê, né? A gente já derrubou licitações milionárias que estavam com denúncias de irregularidade. Então, eu acho que essa é a importância do Portal Porquê nesses 5 anos. Eu tenho muito orgulho do trabalho que a gente está fazendo. Portal Porquê, 5 anos, milhares de histórias. Siga a gente nas redes sociais.